Olá, irei abordar com vocês o tema câncer de pulmão e o tabagismo na adolescência. O tabagismo representa um sério risco para o bem-estar individual. Os seus efeitos passaram despercebidos por muito tempo, por se manifestarem em geral a longo prazo. É na adolescência que a grande maioria dos fumadores experimenta ou consome de forma mais regular o tabaco. Pretende-se, com a realização deste trabalho, identificar alguns fatores que levam ao tabagismo na adolescência, reconhecendo que o tabagismo representa um problema global e atual, com consequências devastadoras, e que a adolescência é o período em que a maioria dos fumadores inicia o consumo de tabaco. Escolhi a escola para falar com vocês por representar o espaço e o tempo ideal para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde e prevenção do tabagismo, junto das crianças e jovens dentro do contexto da educação. Vocês sabem o que é o câncer de pulmão? Se não sabe, eu vou explicar para vocês. O câncer de pulmão é uma doença grave, caracterizada pela presença de sintomas como tosse, rouquidão, dificuldade em respirar e emagrecimento. Diagnóstico: o raio-x de tórax é um dos meios para diagnosticar o câncer de pulmão. O exame deve ser complementado pela tomografia computadorizada. A endoscopia respiratória deve ser realizada para avaliar a necessidade de biópsia. Após a confirmação da doença, deve ser avaliado o estágio de evolução, verificando se ela está restrita ao pulmão ou disseminada por outros órgãos. Prevenção: não fumar é a palavra de ordem para evitar o câncer de pulmão. Os fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver a doença do que os não fumantes. Recomenda-se ainda uma dieta balanceada, com frutas e verduras, muita hidratação e prática de atividades físicas. A definição do tratamento depende de uma série de fatores que incluem o tipo, o tamanho, o local e a extensão do tumor. Há vários tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Apesar da gravidade, o câncer de pulmão tem cura quando identificado precocemente, e o seu tratamento, que pode ser feito com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, podendo durar meses ou anos dependendo do caso. No entanto, o mais comum é que o câncer de pulmão seja descoberto já na fase avançada da doença, que se desenvolve muito rápido, havendo menor chance de cura. Por isso, a necessidade do diagnóstico e tratamento precoce. Tabagismo e o câncer de pulmão. Você sabia que o tabagismo é o maior responsável pelo aparecimento do câncer de pulmão? Para o Brasil, estima-se para cada ano do triênio 2020 e 2022, mais ou menos, 17.760 casos novos de câncer de pulmão surgem em homens e 12.440 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,99 casos novos a cada 100 mil homens e 11,56 para cada 100 mil mulheres. O tabaco fumado, em qualquer uma de suas formas, causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e contribui de forma significativa para acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos mortais. Os produtos de tabaco que não produzem fumaça também estão associados ou são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como para muitas patologias bucodentais. Além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo também contribui para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tuberculose, infecções respiratórias, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras.
A incidência de câncer de pulmão está entre as 5 mais elevadas em homens e mulheres, associada ao consumo de derivados do tabaco. O tabagismo é o principal fator de risco do câncer pulmonar, sendo responsável por 90% dos casos. Está comprovado que o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil. 25% das mortes causadas por doenças coronarianas, angina e infarto do miocárdio. 45% das mortes por infarto agudo de miocárdio na faixa etária abaixo de 65 anos. Os efeitos do tabagismo na saúde dos jovens. A Organização Mundial da Saúde, através de sua iniciativa livre de tabaco, se preocupa com os riscos do tabagismo entre os jovens, uma vez que a prevalência entre essa faixa etária vem crescendo. Alguns desses efeitos são, por exemplo, entre os jovens, os danos à saúde causados pelo tabagismo em curto prazo incluem problemas respiratórios, dependência da nicotina e o risco associado ao uso de outras drogas. Em longo prazo, as consequências do tabagismo entre os jovens são reforçadas pelo fato de que a maioria dos jovens que fumam regularmente continua a fumar na idade adulta. Fumar reduz a taxa de crescimento do pulmão e os fumantes possuem menor nível de função pulmonar do que aquelas pessoas que nunca fumaram. Nos adultos, o tabagismo provoca doenças cardiovasculares e derrame cerebral. Estudos demonstram que os primeiros sinais desta doença podem ser encontrados em adolescentes fumantes. Fumar prejudica a aptidão física dos jovens, tanto em termos de desempenho quanto de resistência. Em média, uma pessoa que fuma um maço de cigarro ou mais por dia vive 7 anos a menos do que uma pessoa que nunca fumou. A frequência cardíaca de um jovem adulto fumante é de 2 a 3 batimentos por minuto mais rápida do que a de um não fumante. A nicotina e outras substâncias do cigarro podem levar ao aceleramento do coração, que é sentido através das palpitações. Dependendo da intensidade, frequência ou demais condições de vida, pode indicar risco cardíaco. Fumar em idade precoce aumenta o risco de câncer de pulmão. Na maioria dos cânceres relacionados ao tabagismo, o risco aumenta na medida em que o indivíduo continua a fumar. Adolescentes fumantes sofrem de falta de ar quase 3 vezes mais do que os não fumantes e produzem 2 vezes mais muco do que adolescentes não fumantes. Jovens fumantes possuem 3 vezes mais propensão do que os não fumantes a consumir álcool. São 8 vezes mais propensos a usar maconha e 22 vezes mais ao uso de cocaína. Os motivos que levam o adolescente a iniciar precocemente hábitos tabagistas poderão ser de múltiplas causas ou associações, como, por exemplo, imitação do comportamento do grupo, amigo próximo tabagista, pais tabagistas, consumo de álcool, pessoas importantes acharem legal os jovens fumarem, frequentar cafés, pubs ou discotecas nos tempos livres, ter muitos conhecidos, colegas ou familiares fumadores, ver pessoas fumando nas baladas e sentir-se excluído por não fumar, entre outros. A melhor maneira de reduzir o risco de câncer de pulmão é não fumar e evitar a exposição passiva à fumaça do cigarro. Se você parar de fumar antes de desenvolver um câncer, seu tecido pulmonar danificado gradualmente se repara, independentemente de sua idade ou do tempo em que fumou. Parar pode reduzir o risco da doença. Na adolescência, o corpo e o sistema nervoso ainda estão em formação e desenvolvimento. Por isso, o uso precoce de cigarro e de outros produtos de tabaco pode trazer graves prejuízos à saúde ao longo de toda a vida. Que tal você pensar bem e nem começar, hein? Dê valor à sua vida, não fume. Obrigada pela atenção.